E cantar. Gente, ó, daqui a pouquinho, muitos prêmios serão sorteados no nosso programa, na nossa tarde especial. E a gente vai finalizar essa sexta-feira pra lá de boa com o Luciano Menezes. Mais cedo, a Mara esteve no programa trazendo a pintura mexicana na madeira, no MDF. A gente vai aplicar agora a pintura mexicana no tecido. Ele trouxe uma toalhinha de lavabo. Obrigada, meu amor, pela presença, pelo brinde que você nos cedeu para sortear. E o sorteio acontece daqui a pouquinho. E a partir de agora você de casa, então acompanha aí todas as orientações. Eu que agradeço, Tati. Essa sugestão foi... Quem me deu foi a Mara. Ela é minha professora de pintura em madeira. Uma pessoa que eu amo, respeito, tenho uma gratidão. Ela entende muito, né? Muito, eu aprendo muito, mas muito mesmo com ela. Ela sabe que não é verdadeiro porque é real. Então isso é o melhor, né? E quando ela fez a peça, surgiu a ideia de por que não aplicar no tecido. E aí, pensando no programa e no pessoal de casa, para que o pessoal possa perceber que se trabalha o carimbo no tecido de uma forma muito bacana. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu sempre pensei em algo para ajudar o pessoal a vender, uma praticidade. Mas um trabalho mais rápido, Um trabalho mais rápido. E fica um trabalho perfeito, onde você consegue trabalhar de uma forma tranquila, até mesmo produtiva, e usando os carimbos, que é um material rico. A Mara tem 14 mil carimbos. E geralmente as pessoas aplicam o carimbo na madeira, né? E pode usar também no pode tecido. usar no tecido. Então, é muito focado na madeira. E o pessoal vai ver que dá para trabalhar no tecido. Tá? Essa é a ideia. E aí vem a sugestão da pintura mexicana, que é uma pintura colorida, é uma pintura viva, alegre. Como o nosso né? programa. Isso aí. Então, essa é a nossa sugestão. Então, pessoal de casa, aqui eu iniciei só para o pessoal entender. Tá. Eu vou utilizar o carimbo, que é o mesmo carimbo que vocês utilizam na madeira. Só que aqui eu vou utilizar o quê? Tinta para tecido, tá? E o processo é o mesmo. Eu vou pegar... Geralmente eu gosto de utilizar esses rolinhos porque eles são pequenos, econômicos e me permite trabalhar melhor o passar da tinta no carimbo. Então, olha só, dica sempre parece ser tão simples, mas tem alguns detalhes. Trabalha bem o seu rolinho aqui, olha, para que quando você for passar no carimbo, ele esteja uniforme. Isso é importante. Assim evita com que você erre com muita facilidade. Porque na madeira eu tenho a condição de ir lá passar um paninho, limpar, lixar. Agora imagina no tecido, onde nós temos a base de regra. Colocou tinta, não tem como retirar. Então, eu vou sempre passar, nunca ir e voltar. Como a Mara me ensinou, porque eu errava muito isso. Então, sempre passa o rolinho num sentido só. Não faça um vai e vem, tá? Sempre num único sentido. Percebi que espalhei por completo, está uniforme, aí eu vou para a peça. Aqui eu selei com uma fita crepe para que não suje a minha toalha, porque se isso acontecer é complicado para limpar. Posiciona da forma que você quer. No tecido a gente só segura um pouquinho mais para que o tecido absorva a tinta do carimbo. E aí eu pressiono e tiro. Olha que perfeito. Então eu consigo carimbar aí de N formas e ter um trabalho perfeito. Lembrando que carimbou, limpa o carimbo para que você mantenha o seu carimbo. As pessoas às vezes falam assim, Luciano, carimbo é um pouquinho caro. Não é, gente, isso daqui dura a vida inteira, o cuidado, e aí é trabalhar. Carimbado. Carimbado. Quando eu quero fazer sobreposição, eu vou tampar as partes que eu não quero que suje, porque eu não tenho como remover. Tá. Então aqui eu coloquei uma fita crepe e vou carimbar as folhas, tá? Mesmo processo, passa no único sentido e carimba. Aperta. Olha que perfeito. Professora, espero estar fazendo direitinho, hein? Olha só. E o legal é que você consegue montar o risco que você quiser. Você consegue compor, fazer a composição que assim te for necessário. Então, eu posso fazer isso tanto numa toalha, quanto num pano, numa eco bag. E aí, terminei, tira a fita crepe para que você possa colorir, tá? Aqui eu vou trabalhar o aquarelado,
que a Mara geralmente faz no trabalho em madeira. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um godezinho, aonde eu vou utilizar a tinta de tecido, que é a tinta normal que nós utilizamos. Só que junto à tinta de tecido, eu vou utilizar a aquarela silk, que é a tinta para seda. Isso para quê? Para que eu consiga trazer uma textura ideal para fazer um aquarelado no tecido. Então, eu coloco a tinta, misturo no aquarela. Existe o aquarela, a tinta aquarela, com tons, com cores. Se o pessoal de casa tiver dificuldade em encontrar, utilize o incolor, que é o que eu estou fazendo aqui, e misturem essa tinta, a aquarela, na tinta para tecido. A dica que eu dou aqui é, eu gosto de passar o ferro quente no avesso após 72 horas para lavagem. A empresa não recomenda, mas eu acho interessante para uma fixação melhor. Então, estou com uma tinta bem aguada e aí eu venho preenchendo o meu trabalho. Olha, esse preenchimento tranquilo. Aí as pessoas perguntam assim, por que, Luciano, você usou um aquarelado aqui? Porque assim eu vou poder manter os traços bonitos do carimbo. Porque os carimbos, eles têm uns traços bem definidos, bonitos. E se eu utilizo uma tinta pura, dependendo da tonalidade, ela vai cobrir bem isso daqui e talvez não apareça com grande facilidade. Observem que a cobertura, ó, é muito simples, muito fácil. Na folha, eu utilizei inicialmente um verde musgo, trabalhando nesse mesmo processo, olha. Coloco a tinta e vou aguar essa tinta com o aquarela. Pessoal de casa, quando eu faço isso, eu já fiz alguns testes. O ideal é usar aquarela em vez da água, porque a água ela fragmenta a pigmentação da tinta. E quando eu estou utilizando o aquarela, silk aqui na tinta, eu estou mantendo a pigmentação porque eu estou utilizando tinta com tinta. Eu geralmente falo assim, Tati, é a mesma coisa em casa quando uma pessoa vai pintar a parede. Aí ela quer que a tinta comece a render, ela vai colocando água, não é assim? Só que aí o que acontece? Aquela tinta fica rala, super rala, ela vai ter dificuldade em cobrir o que ela deseja. Por quê? Porque fragmentou demais a pigmentação, porque é a base de água. Então aqui, como eu estou utilizando tinta com tinta, você observa que eu mantenho o tom, a tonalidade ela continua lá. Porque eu estou utilizando uma tinta com a outra. A única diferença é que a aquarela é uma tinta aguada, né? E própria, a tinta, né? Própria, porque é para seda. E a tinta de tecido, não. Gente, nós vamos adiantar, então, o preenchimento aqui das nossas folhas e das nossas flores durante o intervalo. E voltando, a gente dá sequência técnica. Permaneçam conosco.